A origem da pesquisa ela está ligada aos estudos sobre arquitetura moderna que eu venho desenvolvendo junto com os meus orientandos do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP em São Carlos. No decorrer dessas pesquisas, nós fomos percebendo uma grande confluência de edificações projetadas num determinado período. E aí nós buscamos procurar entender o que foi exatamente esse período, que é a virada dos anos 50 para o início dos anos 60. E justamente esse período correspondeu ao governo Carvalho Pinto, de 1959 a 1963, o governo no qual foi implementado o Plano de Ação, o PAGE, que tinha como princípios incrementar o desenvolvimento econômico no estado de São Paulo, associado a uma política social. A sua origem está ao final da Segunda Guerra Mundial, quando um padre francês, o padre Lebré, formulou uma teoria, economia e humanismo. Ele pretendia, com essa teoria, oferecer uma alternativa política em termos de políticas capitalistas tradicionais e de políticas socialistas. Então foi uma busca de uma reforma no ideário político da Igreja na virada dos anos 40 para os anos 50. O padre Lebré viajou muito para difundir sua teoria e aqui no Brasil ele se associou com vários jovens pesquisadores e naquele momento ele foi muito importante para reformular o ideário político do Partido Democrata Cristão. E no bojo todas essas articulações, ele influenciou o Carvalho Pinto, que viria a concorrer ao governo do Estado com base numa plataforma que colocava, como eu disse, aliado aos programas de infraestrutura, aos programas de incentivos à agricultura e à indústria, programas sociais. A Escola Paulista é uma corrente no interior da arquitetura moderna brasileira que foi formulada entre o final dos anos 50 e início dos anos 60. Nós estamos aqui no edifício da FAUSP, É um edifício projetado pelo arquiteto Vilanova Artigas, em parceria com o arquiteto Carlos Cascaldi. Esse edifício ele é muito importante para a arquitetura moderna brasileira e ele é paradigmático da chamada Escola Paulista. Como nós podemos ver aqui, concreto aparente, grandes espaços que permite o convívio em situações necessárias, como assembleias, manifestações, mas um convívio livre. Então nós temos todo o programa, salas de aula, biblioteca, parte administrativa, todo o programa atendido, e todo esse programa ele é organizado por esses amplos espaços em que situações várias podem se realizar. Esses espaços são pensados como espaços de formação, espaços em que as pessoas exercem a sua liberdade e a sua criatividade, condição para a formação do cidadão. Então, esse pensamento ele esteve presente em formulações que o Artigas fazia na segunda metade dos anos 50 para habitações unifamiliares, mas ele ganhou uma dimensão social justamente com esses equipamentos sociais do Plano de Ação, os equipamentos públicos do Plano de Ação. Então, é muito significativo pensar em termos de uma formação de um sujeito no interior da sua própria residência, mas essa formação individual pensada, por exemplo, numa escola, uma formação de um coletivo, ganha uma dimensão social inusitada e fundamental e se sobrepõe às questões, à formação unifamiliar. Agora nós estamos no edifício do Departamento de História e Geografia, que é na extremidade oposta ao edifício da FAO. É um setor da cidade universitária que foi pensada como um setor de unidades, departamentos da área de humanas, que seria interessante porque da mesma maneira como a FAO tem aquele amplo saguão que é o Salão Caramelo, aqui na História também nós temos esse saguão, novamente repetindo aquela ideia de um grande espaço de convívio, um grande espaço de realizações coletivas. Assim como a FAO, pode-se perceber que a História não tem portas, ela é toda aberta, permitindo justamente uma fruição exterior e interior ampla, totalmente fluida. Se na FAO nós temos o concreto bruto, o concreto aparente,
aquele concreto rugoso externo, né, mas concreto aparente com toda a sua expressividade, aqui na história já existe, né, uma outra relação com os materiais. Então, nós temos que pensar a Escola Paulista como uma corrente que agrega uma série de arquitetos, mas é uma corrente em formação. Nos anos 60, né, aquela expressividade do concreto aparente que está mais clara na FAO, aí sim, né, no desenvolvimento dos anos 60, aquela expressividade vai ganhar de fato mais consistência e marcará, né, efetivamente os edifícios da chamada Escola Paulista ou do brutalismo paulista, aí sim derivado da ideia, né, do brutalismo do concreto aparente e bruto. O Estado de São Paulo, até 1959, as suas obras majoritariamente eram projetadas e executadas pelo Departamento de Obras Públicas. Ele desenvolveu uma série de projetos padrão, né, para escolas, para os fóruns, para as casas de agricultura, e esses projetos padrão ele implantava, né, de forma indistinta em várias cidades e localidades. Esses projetos, pela tradição no interior do DLP, ele tinha uma extração variada em termos arquitetônicos, mas nós podemos dizer, grosso modo, eram projetos ecléticos. Ao final da década de 50, nós temos um país, né, urbano, a virada dos anos 50 para os anos 60, né, é quando a população majoritariamente migra para os centros urbanos, e corresponde, né, à década de 50, a década em que todos os ensaios de políticas dirigidas à industrialização, né, políticas desenvolvimentistas, de fato, né, tornam-se realidade, né. Então nós temos um grande desenvolvimento econômico no período, nós temos um grande processo de urbanização e nós podemos dizer que o plano de ação ele vai criar justamente uma rede de equipamentos públicos e uma rede particularmente de escolas, pensando justamente na educação, né, desse cidadão, né, desse homem que está migrando, né, do campo para a cidade e tem que necessariamente absorver hábitos urbanos, né, e todo um programa de vida urbano. Os equipamentos do plano de ação, eles foram fundamentais para permitir, né, esse desenvolvimento, né, dessa dimensão social da Escola Paulista, que é a sua grande marca. O que é interessante é que, como eu disse no início, nós pesquisamos uma confluência de uma série de projetos num determinado período e essa confluência nunca foi verificada como fruto de um plano de governo. Nós pesquisamos mais de 650 edificações, acreditamos que esse número, por algumas listagens de obras, pode chegar a 1000. Participaram por volta de 180 arquitetos contratados através do IPESP para realizar projetos em mais de 260 cidades. A Escola Paulista é uma das correntes que se desenvolveu no interior, né, do plano de ação. Não é a única corrente, né, arquitetônica, mas efetivamente foi aquela que durante o plano de ação conseguiu uma expressão maior, justamente porque aliou as suas questões formais arquitetônicas à questão de uma formação social. Então, 180 arquitetos, a gente pode dizer assim, que nós temos o contingente de arquitetos modernos do período projetando para o plano de ação. Nós temos raríssimas exceções de arquitetos modernos reconhecidos que não projetaram para o plano de ação. Poderia citar dois, né? O Warszawski, que nós não identificamos nenhuma edificação dele, e ali na Bobar também não identificamos nenhuma edificação, mas Rino Leve, por exemplo, e vários outros têm projetos para o plano de ação.